Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria. Rezemos. Ó Dom Bosco Santo, que com tão grande amor e zelo cultivaste as múltiplas formas de ação católica que hoje floresçam na Igreja, concedei às suas associações o maior progresso e desenvolvimento. Redobrai em todos os corações a devoção à Santíssima Eucaristia e a Maria Auxiliadora dos cristãos. Acrescentai neles o amor ao Papa, o zelo pela propagação da fé, um solícito esmero pela educação da juventude e grandes entusiasmos para suscitar novas vocações sacerdotais, religiosas e missionárias. Fazei que em cada uma das nações fomente-se e inicie a guerra contra a blasfêmia, o mal falar e a imprensa ímpia, fazendo surgir em todas as partes novos cooperadores para as diversas formas de apostolado recomendadas pelo Vigário de Cristo. Infundi em todos os corações católicos a chama de vosso zelo, para que, vivendo em caridade difusiva, possam, ao fim de suas vidas, recolher o fruto das muitas obras boas praticadas durante a vida. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Iniciemos o nosso texto das Santas Chagas. Deus vinde em nosso auxílio, Senhor, socorrei-nos e salvai-nos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém. Ó Jesus, divino Redentor, sede misericordioso para conosco e para com o mundo inteiro. Amém. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Amém. Graça e misericórdia, meu Jesus, durante os perigos presentes, cobri-nos com o vosso sangue precioso. Amém. Pai eterno, misericórdia pelo sangue de Jesus Cristo, vosso único Filho, tende misericórdia de nós, nós vos suplicamos. Amém. Rezemos, meus irmãos, nesse texto das Santas Chagas, por esse início de escola, esse início das aulas no Brasil, para que possamos fazer a vontade de Jesus, onde quer que estejamos, que sejamos luz e sal de Cristo. Peçamos ao nosso Jesus misericordioso, pelas suas Santas Chagas, que motivem os alunos, que aprendamos a viver com a diversidade que existe na sala de aula, que os políticos e o sistema possam melhorar os recursos dentro da escola, que possamos ter sabedoria quando a gente for ministrar, aplicar ou elaborar uma avaliação, que sejamos constantes mudanças na educação, que façamos a nossa capacitação profissional e nunca esquecendo que nós somos servos, que nós estamos aqui para servir, imitando a Nossa Senhora, que possamos combater a indisciplina e o comportamento inadequado com amor, e que não coloquem em nós uma carga de trabalho acima das nossas forças, que tenhamos o necessário e que confiamos em Deus para que possamos ter aquilo que merecemos. Pai eterno, eu vos ofereço as chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as chagas de nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas.
Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Pai eterno, eu vos ofereço as chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as chagas de nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Pai eterno, eu vos ofereço as chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as chagas de nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Pai eterno, eu vos ofereço as chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as chagas de nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Pai eterno, eu vos ofereço as chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as chagas das nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Pai eterno, eu vos ofereço as chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as chagas das nossas almas. Pai eterno, eu vos ofereço as chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as chagas das nossas almas. Pai eterno, eu vos ofereço as chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as chagas das nossas almas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meus amados irmãos e irmãs em Cristo. Que possamos estar confiantes em Deus, confiantes nas promessas que Deus nos fez, né? Que Deus é fiel. A gente às vezes vê essa frase estampadas em carros, em fachadas de casas. Deus é fiel. E eu sou fiel. Deus é fiel e eu sou fiel. Hoje na leitura do Evangelho, né? Jesus vai nos dar um bom direcionamento para fazermos um bom exame de consciência. A semana que vem, dia 18 de fevereiro, começamos o início da quaresma, né? 40 dias caminhando com Jesus até a sua morte e ressurreição. Nós vamos fazer a quaresma do mesmo jeito. O mundo nos apresenta tantas facilidades e é tão difícil às vezes estarmos em um ambiente pagão,
O ambiente da escola, muitas vezes, ele é pagão, ele é paganizado. As pessoas não entendem. A quaresma, ela é vivida unicamente pelos católicos. Nenhuma outra denominação religiosa aí que existe, de igrejas evangélicas, de qualquer outra denominação, vive a quaresma. Nós vivemos a quaresma, então façamos uma quaresma santa, mas que essa quaresma ela mude o nosso decorrer, a nossa vida, os nossos passos, os nossos pensamentos, o nosso coração, que a gente possa viver de verdade o que a quaresma nos propõe, né? Um tempo de interiorização, de reflexão, de mudança de comportamento. A nossa vida já é tão agitada todo dia, o tempo todo. A gente amanhece, às vezes, tão agitado. Eu falo por mim, às vezes eu tenho que brigar tanto com a minha filha para ela andar ligeiro, porque senão ela chega atrasada na escola. Aí ela tem os passos dela lento, aí ela pirraça, aí ela faz pouco caso, e eu vou falando, aí eu fico zangada, brigo, ela fala assim, mãe, respira e sopra a vela. Que é pra mim me acalmar, né? Aí eu falo, não, eu vou me acalmar na hora que você fizer as suas obrigações. Que você tomar seu banho, que você se arrumar, você sabe que tem aula. E então, às vezes, a gente chega na escola como professora, né? De sala de aula, depois de você ter passado tanta coisa, às vezes você já chega na escola agitado, agoniado, estressado, vai no trânsito, aí uns motoristas mal educados, um povo grosso que buzina e te xinga, né? E ali você tentando manter a calma e a paciência, e aí você já chega lá e dá de cara, às vezes, com uma pessoa que você nem queria ver, ou então com atitude ruim, ou então com um aluno que vai e fala assim, ah, a professora veio, por que não fica dormindo, né? É como se você estivesse lá importunando a vida dele. Então, todas essas coisas modificam o nosso dia. Essas coisas nos estragam às vezes e a gente deixa ser estragado. Mas a gente tem que colocar a confiança em Jesus. Então, fecha os olhos, respira fundo e repete o nome de Jesus até você sentir que aquilo acalmou. Repete na cabeça, repete falando baixo, mas repete Jesus, 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 socorro, Jesus, Jesus. E aí você vai se acalmando. Então reza várias Ave Marias. É assim que eu faço. Para mim vencer, né? Para nós vencermos. Então a gente precisa se colocar como instrumento de Jesus. E a gente sabe das dificuldades, dos problemas que a gente enfrenta a cada dia internos na nossa família. E quando eu digo família, é a família toda, né? Eu sei que quando a gente casa, a gente passa a ter a nossa família particular. Mas aí nós lembramos que nós temos irmãos, sobrinhos, pais, às vezes ainda vivos, primos, tios. A família é grande. E aí a gente tem que também rezar por eles, a gente também tem que pedir por eles, e a gente também pede pelos alunos, a gente pede pelos colegas, a gente pede pela escola, a gente pede pela nossa vida, a gente pede saúde, a gente vai pedindo, a gente pede tanto que muitas vezes a gente até perde o foco, né? Então, meus irmãos, que a gente foque naquilo que a gente sabe que é o mais essencial, que é Jesus. Se todos os professores católicos do Brasil tirassem um dia na semana para fazer adoração, por tudo isso, sem precisar falar nada, se chegar diante do Santíssimo e adorar Jesus e falar, Senhor, tudo está aqui. Tudo. O Senhor conhece tudo. O Senhor não precisa nem que eu diga nada. Está tudo aqui. Está tudo aqui. Tudo que eu sofro, tudo que eu passo, tudo que eu sinto, as tribulações do meu dia a dia, as minhas fraquezas, as minhas forças limitadas, tá tudo aqui, Senhor, diante de Ti. Eu tô aqui te adorando, eu me coloco aqui diante de Ti, te adorando, adorando Deus, adorando a Tua grandeza, a Tua realeza, o Teu poder na minha vida. Ah, meus irmãos, a gente mudaria muita coisa. Tem aquela canção, né? Eu não lembro agora o cantor, né? Católico, mas ele fez uma canção, eu até ouvi um padre que tá tendo um câncer agressivo, raríssimo, né? E ele estava esse dia no Instituto Hesed
há um tempo atrás, e ele falando que essa canção tem mantido ele de pé, né? Enquanto eu adoro, o Senhor vai me curando. Então, eu me proponho a adorar Jesus. A adoração é um dos atos mais de humildade que a gente pode ter. Se ajoelhar diante do divino. Por amor. Não por obrigação. Por amor. Eu amo a Jesus, eu confio nele, mesmo eu não entendendo muita coisa. E a gente não pode esquecer de falar da Eucaristia, né? Mas para comungar a gente precisa cumprir algumas determinações, né? Que Jesus nos deu por amor. Não foi para nos humilhar, não foi para nos limitar, não foi para dizer eu que mando e você obedece, não, por amor. A Eucaristia é um gesto de amor. Eu vou contar aqui um segredo espiritual, né, para vocês, né? Esse ano eu me propus tanto a ler o catecismo da Igreja Católica, ouvindo as explicações do padre Adriano Zandoná, né, que ele tá um ano, né, ler o catecismo em um ano. Eu já li o catecismo todo e eu recomendo, é uma leitura maravilhosa. Vai fazer o planejamento das aulas, pega o catecismo. E aí você vai lendo, pega um parágrafo, pede o Espírito Santo para te iluminar, e você vai vendo coisas ali maravilhosas que podem ser colocadas dentro do seu planejamento. Aquele professor que se preocupa realmente com o que está ensinando, ele tem a capacidade de fazer isso. Eu sei que hoje com a internet, a gente geralmente copia e cola, né? Vai no IA, né? Agora com o IA, que é uma inteligência artificial, que parece que ninguém mais é inteligente no mundo. A inteligência do mundo, do ser humano, acabou. Agora tudo eu vou no chat. Eu sei que ele nos ajuda, mas nós temos cérebro. E foi Deus que deu essa capacidade. A nossa inteligência vem do céu. Ela vem de Deus. Deus colocou inteligência em nós. Se nós ficarmos só... E olha que a inteligência artificial tem umas coisas que eles trazem pra gente e que às vezes a gente nem quer fazer. A gente fala assim, não, inteligência artificial é isso aí, né? E às vezes é uma coisa que exige. Exige de você um comportamento diferente, exige de você atitudes diferentes. E você fala assim, não, eu não vou fazer isso. E aí a gente entra na lerdeza, na preguiça, né? Mas só que a gente quer sempre ter os primeiros lugares na vida, né? A gente quer sempre estar bem, a gente quer ter saúde, a gente quer ter a nossa vida financeira estável, a gente quer ter a nossa casa confortável, a gente quer ter o carro do ano. Nós queremos ter dinheiro para comprar aquilo que a gente acredita que vai nos proporcionar algum tipo de felicidade. E aí, por aí vai. A gente vai, tipo, negociando com Jesus, né? Toma lá da cá, eu vou te adorando, o Senhor vai realizando meus pedidos. E nessa música, Enquanto Eu Te Adoro, o Senhor vai me curando, que ele fala, e se o Senhor não me curar, mesmo assim eu te adorarei. E se o Senhor não me ouvir, mesmo assim eu te adorarei. E se o Senhor não me atender, mesmo assim eu te adorarei. E se vier tribulação, mesmo assim eu te adorarei. E se eu perder a pessoa que eu mais amo na minha vida, mesmo assim eu te adorarei. E se eu adoecer de uma doença que eu não queria, podia ir para qualquer um, menos para mim, eu te adorarei. Esse é o sentido dela, dessa música linda. Eu te adorarei. Esse é o sentido do mundo, né? Nós sabemos que nossa vida aqui vai passar, gente. Não tem pra onde a gente correr, nós vamos morrer. Olhe para trás e veja quantas celebridades já morreram. Quantas pessoas aí que achavam que a morte talvez não queria chegar, que vai prolongando, porque tem dinheiro para comprar remédio, para buscar os melhores médicos. Mas vai chegar a hora que você vai estar de frente ao julgamento particular. De frente. E eu sempre insisto nessa tecla aqui em casa. Eu falo, você pode argumentar comigo o que você quiser. Você pode dizer o que você quiser. Você pode duvidar de mim, você pode dizer que eu sou besta, você pode dizer que eu estou errada, que eu estou julgando as pessoas. Mas quando chegar diante de Jesus, como juiz, você não vai abrir a boca. Como diz lá naquele evangelho, que tinha um convidado que não estava arrumado para a festa e ele não abriu a boca. Por quê?
Porque você mesmo vai ver a sua consciência e você vai ver o tanto que você era mesquinho, o tanto que você era ruim, o tanto que você nunca se dispôs a ajudar em nada o reino de Deus. Dentro daquele ambiente de trabalho que você está, é propício. Tantas crianças perdidas. As crianças hoje só dançam a dancinha do TikTok, né? Só a dancinha. E você ainda contribui para isso, porque na hora que tem um evento, você bota essas músicas lá. Você não leva nada diferente. Você não se propõe, porque você também está dominado pelas coisas do mundo, você se encantou pelas coisas do mundo, você divulga. E isso não quer dizer que você não possa se divertir. Mas, como São Paulo disse, tudo eu posso, mas nem tudo me convém. Então, veja o que é que te convém como cristão. Muitas vezes, gente, a gente prejudica a fé do outro com as coisas erradas que a gente escolhe fazer, ainda posta na rede social e aí vai contra testemunho. Quantas vezes eu vejo pessoas da igreja, ministros da Eucaristia, que lá tem um comportamento na igreja até bonito, mas aí eu encontro a pessoa no supermercado, ela tá vestida de uma maneira tão indecente que não combina. E se a minha fé for baseada em ver o outro e pensar, por quê? Por que que ela faz assim? Aí eu vou esfriando, né? Só que a minha fé tá baseada não é nas pessoas. A minha fé tá baseada em Nossa Senhora, a mãe que nos leva para Jesus, em Jesus crucificado que morreu por mim e em Jesus misericordioso, neles que me leva ao Pai. A misericórdia de Jesus, ela mostra a misericórdia de Deus Pai. Deus sempre foi misericordioso com a humanidade. A humanidade é que acha que a misericórdia dele é igual quando a gente fala assim, ser besta não é ser bom. Não, ser bom não é ser besta, né? Não, eu sou uma pessoa boa, mas eu não sou besta. Então a gente limita a bondade, né? Eu sou bom, mas eu não sou besta. Então Deus é bom, né? A gente coloca Deus nessa linha aí. Deus é bom o tempo todo, mas a gente não diz que Deus não é besta. Deus é bom. Aí eu posso fazer o que eu quero, porque Deus é bom. Deus vai me perdoar, porque Ele me ama, né? Mas eu não dou nenhum pingo de amor para Ele. Eu não faço nada a Deus. Eu não me humilho, eu muitas vezes nem acredito. Então tem uma frase, eu acho que é São Francisco de Assis, não sei quem é o santo, mas tem uma frase que diz assim, você pode ser o único evangelho que o outro lê, é o seu comportamento. Aí a minha filha às vezes fala, mãe, mas a senhora tá julgando. Faz parte do mundo, né? E quando eu digo julgando, eu até já pesquisei sobre isso, porque às vezes eu me incomodo tanto quando a pessoa fala que eu estou julgando ela, que eu fui pesquisar o que é julgar, né? E julgar é condenar, eu não condeno. Eu falo as suas ações, elas não são coerentes com a sua vida da igreja. Seu comportamento não é coerente, as suas roupas não é coerente. Se você está lá na frente, se você se prontificou, Jesus fez um convite. Eu estou lendo agora, eu li a Bíblia ano passado com o Instituto Rest. Esse ano eu estou lendo a Bíblia em um ano com o Padre Adriano Sandoná, né? Ele fez o ano passado, mas ele já estava acompanhando o Instituto, eu não quis mudar. E esse ano eu estou ouvindo, né, as leituras, porque ele lê e ele explica, né? No Instituto Rest, lá no aplicativo dela, não, você só ouve as leituras, né, da Bíblia. Mas do Padre Adriano Sandoná, você escuta as explicações. Então, ele lendo, pedindo para a gente ler o Levítico como exercício de casa, você vai vendo lá que Deus direcionou a humanidade para que a humanidade não se perdesse. E olha a bagunça que o povo lá dos judeus, né, fizeram. Foram pegando o que Deus determinava e foram colocando as alíneas, né? Não trabalhar, descansar no sábado. Aí eu vou e coloco que você não pode andar tantos passos, que você não pode levantar, que você não pode pegar nada, que você não pode salvar uma pessoa, que você não pode fazer nada. Descansar no sábado é você não fazer nada. Nem a comida você tem que fazer no dia anterior. As pessoas foram criando, não foi Deus que criou. Nós, seres humanos, temos essa mania de colocar palavras na boca de Deus. Mas
Isso não quer dizer que eu não possa ver o que você faz de errado e eu não posso apontar, falar assim, olha, cuidado. Eu sei que quando a gente coloca um dedo, tem 3 para mim, né? Minha avó dizia, 1 para você, 3 para mim e 1 mostrando Deus. Mas se eu ler o Evangelho, se eu tento ser uma pessoa coerente, eu não posso deixar meu irmão se perder. O padre Overland, lá junto com o padre Paulo Ricardo, eles falam, corrigir com amor. Então corrija com amor. Mesmo que você leve uma patada, que você ouça alguma coisa que você não quer, que vai doer, ofereça aquela dor pelas almas do purgatório, pelos pecados dos pecadores, pelas pessoas que mais pecam, ofereça. Fala, Senhor, doeu. Eu vou oferecer pelos pecados do mundo. E que isso não me cause mágoa. É assim. Eu vou fazendo isso todo dia, gente. Esse é um segredo meu. Eu vou fazendo isso todo dia. Todo dia eu sofro. Mas todo dia eu falo assim com Deus, com Jesus. Eu me coloco à disposição. Vamos lá, vamos ler a leitura aqui do Evangelho, né? Hoje nós vamos refletir Mateus 20, o capítulo 20, é o versículo 20, 21 e de 24 a 28, que diz assim: Nisso aproximou-se a mãe dos filhos de Zebedeu com seus filhos e prostrou-se diante de Jesus para lhe fazer uma súplica. Perguntou-lhe ele, que queres? Ela respondeu, ordena que estes meus 2 filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Os outros 10 que estavam ouvindo tudo indignaram-se contra os 2 irmãos. Jesus, porém, chamou eles e lhes disse, sabeis que os chefes das nações as subjugam e que os grandes as governam com autoridade. Não seja assim entre vós. Todo aquele que quiser tornar-se grande entre vós, se faça vosso servo. E o que quiser tornar-se entre vós o primeiro, se faça vosso escravo. Assim como o Filho do Homem veio não para servir, não para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por uma multidão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. A essência dessa leitura, dessa pequena leitura que eu fiz, né? Jesus me perguntou, o que queres? O que queres? O que você quer? Fala aí. O que você quer? E se Jesus me perguntasse isso hoje, o que eu quero? Se ele me perguntasse isso há um tempo atrás, eu ia dizer, eu quero ficar rica, para mim solucionar os problemas da minha família toda. Mas hoje eu não digo isso. Hoje eu digo assim, Senhor, eu quero que a minha família se salve. Elas podem até sofrer aqui na terra e podem não entender. Mas eu quero que toda a minha família se salve, Senhor. Eu não quero que nenhum se perca, que nenhum vá parar no inferno, que nenhum vos ofenda, que nenhum comungue de maneira indigna. Não quero. Esse é o meu pedido para Jesus. Né? E nisso inclui muita coisa, né? Nisso eu tenho que me colocar a servir, como diz aqui, né, no versículo 26, né? Se você quer se tornar grande, seja servo. Então, seja servo no seu ambiente de trabalho. Mesmo cansado ali, ofereça aquele cansaço pelas almas do purgatório. Meus irmãos, se vocês oferecerem tudo o que vocês sentem pelos pecados do mundo e pelas almas do purgatório, a sua vida vai ter outra harmonia, outro tom. A sua música vai ser diferente. Então, se você queimou o dedo pelos pecados do mundo, comece a oferecer os pequenos sacrifícios. Hoje é dia de Nossa Senhora de Lourdes. Nossa Senhora de Lourdes, quando ela apareceu lá, a Santa Bernadette, ela não falava. Ela só segurava o terço na mão, né? Ia passando o terço. Quem rezava era a Bernadette. E ela junto ali, rezem, rezem, rezem. Nas aparições de Nossa Senhora, ela só pede para rezar. Ela pede para fazer penitência pelos pecados do mundo. Porque muitas almas se perdem porque as pessoas não rezam. Então, tanta gente para você rezar, começa pela sua casa. Será que você não se preocupa para onde vai o seu irmão? Você não se preocupa para onde vai o seu primo? Você não se preocupa, a salvação é cada um que busque a sua. Meus irmãos, se fosse assim, Jesus não tinha morrido na cruz por mim. Ele não tinha morrido na cruz pelo bandido que está lá no presídio. Ele não tinha morrido na cruz pelo estuprador. Ele não tinha morrido na cruz pelo ladrão. Ele tinha morrido na cruz só pelos fiéis. Só por aqueles que o amam. Só por aqueles que se julgam já santos, né? Que tem muita gente aí que se julga santo. Ele tinha morrido na cruz e ele tinha deixado a lista.
Não, ele morreu por todos. E eu não posso ser servo e oferecer aquela dor, aquele momento ali, em sacrifício pela humanidade. Eu posso. Quem quiser ser entre vós o primeiro, seja escravo. Quem é que quer ser escravo? Quando a gente vê a história do Brasil aí, o período de escravidão, a gente fica indignado. Meu Deus, esses escravos apanhavam de chicote lá, amarrado num tronco, eram judiados. Que tempo difícil. E hoje eu também sou, eu tenho que me colocar como escrava de quem? Do outro. E eu posso apanhar, não de cipó, né? De chicote. Mas eu posso apanhar, às vezes, com calúnias, mentiras a meu respeito, com falta de respeito. E aí eu vou colocando tudo isso, Senhor, eu ofereço essa dor que eu senti aqui no meu coração por fulano ter me tratado assim, pelos pecados do mundo. E vai fazendo isso. Porque depois que morrer, a gente não pode mais oferecer nada. O que a gente tem vai levar na mão. E vai colocar diante de Deus. E se a mão for vazia? Você merece o quê, então? Nós sabemos, meus irmãos, nós não somos nenhum inocente, que Deus não condena ninguém ao inferno. Sou eu que escolho. O livre-arbítrio é isso. Eu que escolho. A minha filha esse dia perguntou, mãe, a Eva, se ela não tivesse pecado, eu falei, o mundo seria outro, né? A desobediência de Eva, ela abriu a cortina do pecado. A cortina estava fechada para o mal. Aí quando Eva pecou, ela abriu a cortina. Então o pecado entrou no mundo. E junto com isso entrou a nossa fraqueza, a nossa falta de fé, a nossa falta de respeito para com Deus. É só a gente ler o Antigo Testamento que você vai entender. O povo de cabeça dura. E Jesus não fala só cabeça, né? O Deus, né? É o coração. Gente de coração duro. Gente, o nosso coração não pode ser duro. Hoje na leitura do Evangelho, Jesus vai falar o que faz o homem ficar impuro não é o que ele come. Muitas vezes a gente tem essa, eu não como porco, porque minha avó dizia que carne de porco é impura. Jesus disse isso no Evangelho, a palavra dele não mente. Quando eu questiono aquilo que Jesus disse e diz, eu chamo ele de mentiroso. Quando é que você vai entender isso? Quando você questiona o Evangelho, você chama Jesus de mentiroso. Como é que Jesus pode mentir se ele é Deus? Se ele sabe tudo? Eu já falei uma vez aí num vídeo meu. Tenta transformar água em vinho para ver se você dá conta. Com toda a fé que você supõe que tem. Tenta caminhar pelas águas. Tenta ver uma pessoa andando aleijada e você vai lá e faz uma oração para ver se ela levanta. A gente duvida. Jesus curava a todos, gente. E muitas vezes aquelas pessoas que ele curava nem reconhecia ele como Deus, não. Via ele como alguém que só curava. Mas nós não somos assim. Então que a gente aprenda a ser servo, que a gente aprenda a ser escravo, que a gente aprenda a oferecer os pequenos sacrifícios da sua vida pela sua família. Às vezes seu filho te maltrata, dói. Quando um filho nos maltrata, a dor é diferente do que quando é o marido, quando é um colega de trabalho, a dor é outra. Ofereça aquela dor por ela, perdoe ela para que ela não pague e ofereça como um sacrifício. Senhor, doeu, eu vou oferecer pelas almas do purgatório. Senhor, eu vou oferecer pelos pecados da humanidade. Eu vou completar... não faltou nada ali para mim na crucificação de Jesus, mas as pessoas falam assim, né? Eu vou completar na minha carne aquilo. Já tem uma oração que diz isso, né? O que faltou na sua paixão redentora, não faltou nada. Porque a pessoa derramar até a última gota de sangue. E quando ficou ainda um pouco de sangue, o soldado furou o lado direito de Jesus e entrou no coração. Agora você pensa, né? A lança entrou do lado direito, perfurou, entrou lá no coração e do coração saiu sangue e água. Acabou. E ele disse tudo. Como é que uma pessoa, gente, teria força para depois de ser furado, ainda dizer tudo está consumado, né? Não, antes, né, dele ser furado, ele falou tudo está consumado. Em ti entrega o meu espírito, né? E aí o soldado furou o coração de Jesus e Jesus ainda conseguiu ainda transformar aquele homem a partir do seu sangue, da água que saiu do seu corpo. E aí a igreja foi
institucionada naquela hora, né? Ela foi criada. A Igreja Católica Apostólica Romana foi lá na cruz. E a gente tem que concordar, a gente tem que entender essas coisas. E a gente fica duvidando. E a gente ouve o católico falando besteira, tem horas. Vai estudar, meu filho, vai ler, se você não é capaz de estudar sozinho, porque a inteligência é curta, limitada, estude com um padre. Na internet tem tanto padre ensinando coisas lindas e maravilhosas. É só você parar de ficar vendo reels, parar de ficar vendo TikTok, parar de ficar vendo besteira, filme, série, aí os doramas da vida, vai ler. Aí, lê o livro de Glória Polo, uma moça de um país, eu não lembro agora o país dela, que morreu e Jesus deixou ela voltar para ela propagar o que ela viveu. E Jesus perguntou para ela, você sabe os 10 mandamentos? Ela disse, né, não, né? Ele disse, então você ainda diz que me ama. Você nem conhece os 10 mandamentos aqui. Quem de nós aqui sabe falar os 10 mandamentos sem olhar? Eu aprendi os 10 mandamentos quando eu fiz catequese lá na minha infância, que eu estudei com freira. E a gente tinha que decorar os 10 mandamentos. Hoje em dia os católicos não sabem mais não. A minha filha mesmo não sabe os 10 mandamentos. Ela aprendeu porque eu fiquei repetindo para ela, vamos na cara. Tem que saber. Os 5 mandamentos da igreja, não sabe mais não. Os 7 dons do Espírito, os dons do Espírito Santo. Os 7 sacramentos. Não sabe nada. Ainda é católico. Uma pessoa dessa. E aí não vai entender nunca quando Jesus diz, todo aquele que quiser tornar-se grande entre vós, se faça servo. A nossa vida de fé se resume a servir. Servir. Nós temos que servir. Nessa humanidade, nessa terra, a gente tem que servir. E eu sei que não é fácil. Tem horas que servir demais também. Parece que a pessoa está querendo só, né? Mas não é. Não está nas nossas costas. Mas não. Os santos, gente, eles serviram. É só você ler a vida dos santos. Eles eram servos. Servos de Jesus. Olhavam Jesus e viam Jesus no próximo. Né? Então, que essa palavra nos oriente, nos conduza, nos faça sermos servos de verdade daquele ambiente de trabalho que a gente está, né? Dentro de uma escola. Tem tanta coisa errada dentro de uma escola, gente. Tanta coisa errada que só Deus para nos ajudar. Né? Que a gente não pode falar de religião. Ninguém está mandando falar de religião. Né? Mas se você for diferente, você vai ver como as suas atitudes vão falar por você. Nossa, ela é diferente. Nossa. Aí eu vejo, ontem eu fui na reunião de diretores, da escola, né, com os pais. E aí o diretor disse assim, mães, quando vocês vierem buscar seus filhos na escola, por favor, venham vestidas, né, não venham de baby doll. Aí as mulheres riem, né, as mulheres riem, os homens não riem, mas as mulheres riem delas mesmas, né, porque elas se vestem mal demais, né. E hoje, na hora que eu fui levar minha filha, eu vi uma professora entrando com uma blusa na escola, parecendo um baby doll. Se é que não é um baby doll, mas é uma blusa bem... aqui em Palmas hoje tá frio. Eu tô vestida até de blusa, ó. Aqui quase não faz frio, então quando chove, ontem choveu muito. Aí hoje tá aquele clima bom. E aí ela foi pra escola sem casaco. Tá na menopausa, né? Mas... não sei que exemplo. Aí a minha filha mesmo, ela é muito crítica pelo autismo dela, né? Você sabe que os autistas, eles são muito críticos. Aí ela fala mesmo da roupa da professora. E aí vestida numa blusa de alcinha transparente. A pessoa desconfia não, trabalhar com criança. Então é muita coisa errada. Então se você que está na verdadeira fé, na verdadeira igreja, comungando muitas vezes, fazendo o seu papel de cristão lá na escola, você é igual um pagão. É por isso que nós somos mal falados aí pelos crentes. Eles falam das roupas do católico, eles falam das nossas atitudes, e não são santos, né? Mas gostam de apontar o dedinho para os outros. Por quê? Porque você não sabe ser um cristão de verdade. O seu testemunho de cristão é horrível. O meu testemunho de cristã é horrível, eu tenho que melhorar. Tenho que fazer todo dia o meu melhor. Então, para finalizar, eu vou ler aqui o parágrafo do Catecismo, né, 616. Na cruz, Jesus consuma seu sacrifício. É o amor até o fim.
que confere o valor de redenção, de reparação, de expiação, de satisfação ao sacrifício de Cristo. Ele nos conheceu e amou a todos na oferenda de sua vida. O amor de Cristo nos impele, considerando que um só morreu por todos e, portanto, todos morreram. A existência em Cristo da pessoa divina, do Filho, que supera e, ao mesmo tempo, abraça todas as pessoas humanas e constitui cabeça de toda a humanidade, se torna possível seu sacrifício redentor por todos. Foi o que nós falamos, né? Jesus morreu por todos. Se ele morreu por todos, ele morreu pelos meus alunos. Então eu tenho que pedir a Deus, Senhor, que essa pessoa te encontre. Jesus está sempre de braços abertos. Hoje eu vi o padre na homilia, ele falando que quando Bernadette perguntou quem é a senhora, que o bispo, né, estava perguntando para ela, você vai perguntar o nome dela. E ela falava, quem é a senhora? A senhora pode me falar quem é a senhora? A Bernadette obedecendo aquela senhora sem saber quem ela era. Isso é fé. Ela obedecendo uma senhora que apareceu, porque ela podia, o povo podia dizer, não, deve ser o inimigo, deve ser uma alma penada, né? Mas ela obedecia. Assista o filme de Santa Bernadette. Você vai ver que lindo a história dela, né? Quando ela começa a comer lama, né? Porque Nossa Senhora apareceu num lugar que parece que era um chiqueiro, um lugar fedia de porcos. Nossa Senhora de Lourdes apareceu naquele lugar, e aquele lugar se tornou um lugar santo. Se eu pudesse, eu gostaria de conhecer os lugares santos do mundo inteiro, se eu pudesse, financeiramente falando, né, porque é caro. Levaria a minha família toda nesses lugares. E a gente sabe que não é possível, mas a fé vem até mim, eu acredito. Nossa Senhora de Lourdes apareceu num momento que a humanidade estava precisando, ela pedia para rezar e fazer penitência, rezar. A de Santa Bernadette, vocês viram ela falando alguma coisa que ela enricou? Que Nossa Senhora mandou para ela uma mala de dinheiro, ela ficou rica e a vida dela foi diferente. Não, ela foi pobre até o dia da sua morte. Ela viveu, ela serviu. E muitas vezes a gente não entende, a gente fica achando que Deus só está comigo se eu tiver dinheiro. A gente reduziu Deus a dinheiro, né? Então o seu Deus é dinheiro, não é Deus. Se você se baseia por aí, meu amigo, meu irmão, você está ferrado da sua vida. Então a gente não pode ter essa noção, não. Então, Nossa Senhora, aí quando ela foi falar, né, quem ela era, o padre disse que o rosário caiu da mão dela, ela levantou os braços para o céu, né, olhou para o céu e disse, eu sou a Imaculada Conceição. Então, esse gesto, né, vocês veem nos filmes, né, até no The Chosen, Nossa Senhora tem muita imagem dela que ela tá assim, né. Essa daqui, ela tá segurando o coração dela e a mão dela tá assim, abençoando a nós, né? Aí ela tá assim, clamando, ela sabe quem é Deus, ela sabe o que Deus fez na vida dela. E o que a Nossa Senhora, ela aparece para salvar a humanidade, gente. É por isso que ela ainda vem aqui na Terra. A minha avó morreu já tem 10 anos, vai fazer 11 anos. E aí, 2010, 15 anos, minha avó morreu tem 15 anos. Eu parei lá em 2010, né? Já estamos em 2025, né? 26. Vai fazer 16 anos esse ano que minha avó morreu. E aí, ela falava que aproveita enquanto a porta da graça estiver aberta. Porque quando ela se fechar, não adianta mais você clamar, não. Fechou, acabou. E não é ruindade. Isso é a correção que o mundo precisa. Buscar enquanto ele se deixa encontrar. E aí eu não posso desejar ir para o céu sozinha, meus irmãos. Eu não posso, isso seria egoísmo meu. Eu quero que todo mundo vá para o céu, até os irmãos evangélicos, os espíritas, os umbandistas, os batedores. Eu quero que todo mundo vá para o céu, porque ninguém merece ir para o inferno. Então, quando eu falo para a pessoa que ela está sendo errada, eu não estou querendo condená-la. Jamais. Quem sou eu? Eu oro para mim todo dia e falo, meu Deus, se Deus não tivesse tido misericórdia de você, você já teria morrido e você estaria, você sabe aonde, né, Gleide? Lá num lugar quente, que não fica frio nunca, né? Então eu não quero, mas eu quero que todo mundo se salve. E para as pessoas se salvarem, eu tenho que ser testemunha viva aqui na Terra.
Perdoe, né? O vídeo passou dos 40 minutos, eu quero fazer só 40, já chegou aos 44, me perdoe mesmo. Mas é porque eu sinto, meu coração deu vontade de falar isso. Acredito piamente que Jesus Ele que vai me levando, porque hoje eu não tinha vontade de fazer vídeo, não. Não tô legal, mas eu confio em Jesus, eu sei que Ele pode tudo, na hora dele eu sei, vai doer ainda muito em mim, mas eu acredito nele. Então peçamos a Nossa Senhora, o nosso anjo da guarda, que nos ajude hoje neste dia, nos dê a paz, que nos ajude na nossa caminhada. Muita gente ainda vai trabalhar muito tempo ainda, né? Eu tive a graça de me aposentar o ano passado e eu sei que não está sendo fácil financeiramente falando, né? O que fizeram com os professores, com os trabalhadores em geral, né? Eu falo de professor porque a gente trabalha tanto para ajudar a sociedade. E no dia que você se aposenta, você vê que seu salário não dá para você fazer quase nada. É impressionante. Mas, como eu já disse, quem me sustenta é Deus, não é dinheiro. Se eu pensar assim, eu vou deixar o inimigo ficar trabalhando na minha fraqueza, né? Então, Deus é quem me mantém de pé. Eu preciso, Ele sabe do que eu preciso. É Ele, é dele. E eu falei no dia que eu ia me aposentar, que me perguntaram por que você vai fazer isso, você tá nova, né? Trabalha mais um pouco. Aí eu falei, não, eu quero trabalhar pelo reino agora. Reino de Deus, eu não quero mais trabalhar só por dinheiro. Nunca trabalhei só por dinheiro, mas assim, como as pessoas usam muito esse termo, né? Ah, trabalho para pagar minhas contas. Eu não trabalhava para pagar a conta. Era consequência. Eu amava realmente o que eu fazia naquela escola, amava muito e ainda sofro por ter saído de lá. E peço a Deus todo dia pelos meus colegas que ficaram, pelos alunos e pelas famílias dos alunos, que é uma corrente do bem, né? Você vai pedindo e aquilo vai reverberando para todo mundo. Obrigada, Senhor, por esse momento. Obrigada, meu Jesus, que Nossa Senhora nos ilumine, nos guarde, que ela nos direcione ao seu Filho. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti nos confiou a piedade divina, que sempre nos rege, guarde, governa, guia e ilumina. Amém. São Miguel, São Rafael, São Gabriel, Santo anjo da nossa guarda, combatei e rogai por nós. Fiquemos na companhia do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe vocês. Até o nosso próximo encontro.